Olá pessoal, nós somos do grupo 1 e nosso projeto consiste em calcular um campo magnético gerado por um disco carregado em rotação. A princípio, esse foi um experimento realizado pelo físico Henry Rowland, a fim de ver se tem um campo magnético através de uma corrente de convecção. Em particular, esse campo magnético ele causava algumas deflexões e agulhas metálicas próximas a ele. À direita, nós temos um trecho do artigo original escrito por ele, por Henry Rowland. Nós aqui temos uma esquematização do experimento dele, que para que não houvesse uma interferência magnética, ele colocou dois materiais metálicos entre o disco, para que funcionasse como uma grade de fase e não passasse um campo elétrico e não tivesse um campo magnético interferindo o campo magnético do disco. Então, existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente de condução e a corrente de convecção. A corrente de condução é quando tem um fluxo de partículas carregadas através do meio condutor devido à ação de campos elétricos. Ela se encaixa ali de íon e um exemplo é o feixe de elétrons em um circuito fechado a uma bateria. Já a corrente de convecção é quando o fluxo de partículas carregadas através de meio isolante, devido à ação de forças mecânicas. Essa é a do nosso experimento do disco. Ela não se encaixa ali de íon, pois não possui campo elétrico e também não possui tensão. E um exemplo é o feixe de elétrons livres em um tubo com vácuo. Bom, vamos passar agora ao cálculo do campo elétrico gerado pelo disco. Para calcular o campo magnético, nós primeiramente vamos calcular o campo gerado por um anel, no qual um elemento de linha dl irá gerar campos no ponto P sobre o eixo de rotação. Dado um ponto D, ele vai gerar um campo BD, e dado um ponto F simétrico, ele irá gerar um campo BF simétrico. Quando esses campos forem decompostos, por simetria, restará apenas um campo paralelo ao eixo Z. Bom, vamos utilizar agora algumas diferenciais para calcular relações que serão úteis na integral. Primeiramente, temos que a corrente é dq/dt, temos que a densidade superficial é uniforme durante todo o disco, em torno de todo o disco, e portanto será uniforme também no anel, e ela pode ser dada, então dq será dado por sigma dA. Nós temos uma relação dA que foi deduzida no nosso artigo, e através dela podemos chegar na equação para a corrente, sigma r quadrado ômega sobre 2. Bom, consideramos então uma curva que irá descrever o anel, e consideramos também o vetor distância que liga o nosso elemento de linha dl até o ponto P. Utilizaremos então a lei de Biot-Savart para o cálculo do campo elétrico. Na lei de Biot-Savart fazemos o produto vetorial dl/r-chapéu, no qual é obtido o seguinte vetor. Então, passamos substituindo tudo na lei de Biot-Savart, podemos integrar componente a componente, chegaremos que o campo do anel é dado pela expressão número 1. Finalmente, podemos agora utilizar essa equação para calcular como o campo durante todo o disco, pois para cada anel nós teremos uma contribuição, então se integrarmos a contribuição de todos os anéis ao longo do raio A do disco, teremos a contribuição total. Podemos fazer isso tomando a diferencial de campo em relação à corrente e substituindo isso numa integral normal, de 0 até A. Resolvendo essa integral, chegamos na seguinte expressão circulada em roxo, que é o campo magnético gerado num ponto P sobre o eixo de rotação do disco. Dado também por uma rotação anti-horária ômega e que possui densidade superficial positiva sigma. Bom, esse resultado é importante notar que ele se dá somente no eixo de rotação, então as outras componentes elas se cancelam, e aí a gente pode pensar em como que a gente pode encontrar uma estimativa realista para esse valor. Ao ler a descrição do aparato do Roland, ele usa um disco que tem raio de aproximadamente 0,1 metros e tem espessura de aproximadamente 5 centímetros, e ele usa esse disco que gira com frequência angular ômega igual a 60 Hz. Então, com esses valores, a gente pode supor mais algumas coisas para a gente tentar descobrir qual que é a ordem de grandeza, mais ou menos, do campo magnético em um ponto no eixo de rotação. E aí a gente estima a densidade superficial de carga, sigma, né, que considerando a corrente mais ou menos necessária, que é uma corrente elétrica que não é danosa aos seres vivos, que é ali da ordem de 10 a menos 4 ampere. Então, se a gente considerar a carga que passa por isso por um segundo, ela dá mais ou menos em torno de 10 a menos 4 coulomb.
Então, com essa estimativa, né, supondo que o raio é de 0,1 metros, a gente chega que a densidade superficial de cargas nesse disco vai ser em torno ali, né, de 3,18 vezes 10 a menos 3 coulomb por metro quadrado. Bom, aí a outra coisa que a gente quer saber, não, a gente vai calcular esse campo. Se a gente supor que o campo está uma distância h igual a 0,1 metros do centro do disco, que é ali em torno de um raio, né, do disco que a gente está considerando, a gente vai ter, se a gente substituir na forma que a gente encontrou agora há pouco para o campo, quando a gente substituir, a gente vai ter um campo aí em torno de 1,45 vezes 10 a menos 9 Tesla. Bom, a efeito de comparação, esse campo magnético ele está da ordem de nanotesla, né, que é 10 a menos 9 Tesla, e o campo gerado pela Terra na sua superfície tem ali em torno de 25 microtesla, 65 microtesla. Então, assim, é legal a gente notar que é uma diferença ainda muito grande, então são 3 ordens de grandeza no mínimo, e então por isso da dificuldade que é detectar esses campos, apesar de ser possível, né, devido a todos os cuidados do aparato que foi descrito pelo físico. Agora, queremos calcular o campo magnético gerado pelo disco em um ponto arbitrário que não esteja necessariamente no eixo do disco. Temos na figura mostrada um ponto P arbitrário localizado fora do eixo central. As linhas em vermelho simbolizam as linhas de campo magnético geradas pela rotação do disco. Note que, para facilitar a explicação, tomamos a densidade superficial como positiva, pois, ao rotacionar o disco com a velocidade angular W, a corrente terá o mesmo sentido. De forma análoga ao mostrado para o cálculo do campo magnético no eixo do disco, tomaremos a curva R1 com a parametrização de um anel de raio R1 e obtemos a partir dela o elemento de linha. A partir disso, conseguimos o vetor R, que liga o ponto P ao dl, junto com sua norma. Com isso, calcula-se o produto vetorial entre dl e o verso R para utilizá-los na lei de Biot-Savart e encontrar o campo magnético em P por apenas um anel. Integrando de 0 até A para obter o campo buscado, chegamos no resultado mostrado. Note-se que utilizamos a mesma expressão para a corrente que utilizamos no campo sobre o eixo. Bom, a avaliação final sobre o nosso relatório é com relação à avaliação qualitativa dos resultados. Como a gente pode ver, a integral que a gente encontrou, ela não dá intuição para a gente sobre o experimento. E não só ela não dá intuição para o nosso experimento, como computacionalmente é difícil de avaliar ela. Ou seja, mesmo se você for pegar uma primitiva ali, ela provavelmente não vai te indicar muitas coisas a não ser o número que você for pegar. Então, a gente tentou usar o matemática para avaliar a integral e a gente não conseguiu. E mesmo tentando colocar valores numéricos, ela demorava bastante tempo para calcular. Então, a gente pode avaliar de forma mais qualitativa esse último item. Nesse sentido, a gente pode ver que se a gente colocar sobre um ponto arbitrário pela regra da mão direita, a gente vai ter essas linhas de campo que parece que vão formar uma elipse. E no caso, a gente poderia observar que essa elipse ela existe na parametrização ali da nossa integral, seja pelo componente x ou y. E no caso, a gente vai ver que, na verdade, é a componente x e y que vão apresentar essa simetria cilíndrica. Então, o que a gente pode falar é que, qualitativamente falando, o campo magnético no eixo Z é uma linha reta, mas quando você sai do eixo Z, ela vai apresentar esse comportamento a uma reta tangente a uma elipse, né? Enfim, é isso o raciocínio que a gente pode ter sobre essa questão. Bom. E aí agora a gente fica aberto a qualquer dúvida sobre o nosso projeto, pode entrar em contato com qualquer um dos membros. Muito obrigado. É isso, gente.